milionário não conseguia desprender-se da jovem que deu tudo para salvar a mãe. Rafael Santana era um empresário de sucesso, encravado no coração da cidade, cercado por arranha-céus imponentes que refletiam seu poder. O que poderia ser uma vida de sonhos e glamour, no entanto, desmoronou em um único instante. Ele estava em seu carro de luxo, sua mente se fixando no sorriso de Camila, sua noiva. Quando uma mensagem estonteante no celular virou seu mundo de cabeça para baixo. "Você não vai acreditar", dizia a mensagem de um amigo. Era um vídeo, Camila em um momento íntimo com seu sócio Diego. A traição estampada ali como um soco no estômago. O aperto no peito foi imediato e as lágrimas escorriam como uma torrente incontrolável. De coração partido, ele se refugiou em um bar escuro e abafado. O lugar exalava um aroma de solidão e uísque barato. Perfeito para afogar suas mágoas. As luzes fracas dançavam no teto, e os murmúrios dos outros clientes eram um fundo indiferente a ele. Esse, para o tratamento de câncer da mãe, e diante da falta de opções, a ideia de se tornar acompanhante surgiu como uma luz no escuro de sua desesperante realidade. Rafael, sem saber do interior daquela jovem, ouviu as palavras dela como uma melodia triste e direta. O que deveria ser um encontro casual se tornou uma conexão visceral. Os dois conversaram horas e horas, rindo e chorando juntos, e a dor um do outro fez o tempo parecer irrelevante. Cada palavra que tocavam era um fio entrelaçado em uma teia que começava a uni-los. Entretanto, a felicidade era curta. Rafael recebeu a notícia devastadora de que Camila estava grávida. A notícia entorpeceu seu coração, e tudo que havia construído com Isabela parecia desmoronar. Depois de um afastamento agonizante, Isabela desapareceu, deixando um grande vazio. Rafael a procurou por 3 anos, sua mente sempre voltando ao seu sorriso, ao calor de suas conversas. Ele desejava fazer parte da nova vida dela, mas o peso dos filhos, a responsabilidade de um amor que não era mais simples e o dilema da traição pairavam sobre eles como nuvens sombrias. A conexão estava lá, mas as feridas do passado estavam abertas e ardendo. Ravéis emaranhados de amor e dor, de promessas não cumpridas e sonhos ainda por realizar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Isabela Fi. Foi então que um grito cortou o ar, quebrando a tensão. Um homem, magro e desesperado, corria pela praia em direção a eles. Seus olhos estavam arregalados, a boca sem palavras, mas o pânico era visível. "Ajuda! Socorro!" ele berrava, enquanto passava por Rafael e Isabela, sem parar. Eles se entreolharam confusos, antes de a multidão atrás deles começar a se agitar. Rafael sentiu seu coração disparar. "O que aconteceu?" ele perguntou, sua voz se perdendo na cacofonia crescente. Os gritos começaram a aumentar, preenchendo o ar com um desespero palpável. Um ataque! Um ataque no centro da cidade!" alguém gritou, e a notícia se espalhou como fogo em palha seca. Rafael e Isabela trocaram um olhar de incredulidade. Eles tinham amigos e familiares no meio daquela confusão. O instinto de proteção tomou conta de Rafael. "Vamos, precisamos ir!" ele disse, puxando Isabela pela mão. Eles correram pela praia,
mas a verdadeira direção era incerta. O pânico era contagiante. As pessoas corriam, estavam atordoadas, e ele não conseguia pensar direito. Enquanto avançavam, as primeiras informações começaram a aparecer. Um carro-bomba havia explodido em uma das avenidas principais, e o caos se espalhava mais rápido do que a luz do dia. Rafael parou por um segundo. Seu escritório, sua empresa, tudo poderia estar em perigo. Ele pensou em Diego, o sócio que furtivamente tinha se tornado um inimigo. Os filhos, as crianças, Isabela gritou, seu rosto pálido e suado. Nesse momento, Rafael percebeu a gravidade da situação. O olhar dela, cheio de terror, perfurou seu peito. Ele precisava de respostas, de certeza, mas a confusão lá fora era imensa. Fique perto de mim, Rafael disparou, segurando firmemente sua mão. Eles tinham que voltar. Mas, ao observar ao redor, o desespero tomou conta de sua mente. Ele sentia a adrenalina correr em suas veias. Não havia tempo a perder. Eles precisavam se apressar. No entanto, a caminho do carro, uma mulher emergiu da multidão, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Era Clara, a secretária de Rafael, que sempre sorria e trazia café. Agora, seus olhos estavam vermelhos e inchados. Rafael, você precisa saber. Eu sei da traição de Camila. Tem mais, muito mais. É sobre Diego. Ele estava envolvido em algo muito maior. A notícia caiu como uma bomba. Rafael congelou. As peças do quebra-cabeça começaram a se ajuntar de maneira terrível, mas a urgência do momento exigia que ele ignorasse seu próprio tumulto emocional. Clara, agora não é hora, ele começou, mas a expressão dela era de terror autêntico. Não, você precisa ouvir. Diego não é apenas um sócio. Ele tem conexões, coisas que você não imagina, e sua vida está em perigo. As palavras de Clara ecoaram na mente de Rafael enquanto as sirenes soavam ao fundo. E entre todos os gritos e o caos, ele sentiu um nó se formar em seu estômago. Ele precisava entender a verdade, mas sua mente estava a 1000 por hora, girando como um redemoinho. O que mais ele não sabia? Rafael olhou para Isabela, que estava tão pálida quanto uma folha. O que mais estava escondido sob a superfície? E o que realmente significava aquele ataque? O passado que ele pensava ter deixado para trás estava voltando, trazendo o caos, e agora vida e morte próprias podiam estar em jogo. A vida que ele conhecia estava desmoronando ao seu redor, e a única coisa que ele sabia era que o futuro deles nunca seria o mesmo. Rafael olhou para Isabela, o pânico desenhado em seu rosto. Claro, suas palavras ecoavam na mente dele, mas a urgência do momento exigia uma resposta. Vamos, precisamos ir. Ele segurou a mão dela. E juntos começaram a correr, desvio após desvio. Rafael se sentiu afundar. Ele não tinha resposta. O medo dela o atingiu como um soco. Ele também estava aterrorizado. De repente, Clara, a secretária, apareceu novamente no caminho deles. Rafael, é urgente, chamou, ofegante. A situação está pior do que eu pensei. O olhar dela era tão intenso que conseguiu parar Rafael em seu lugar. Clara, precisamos ir, ele gritou, mas a mulher insistiu, a voz tremendo. Você não entendeu. É sobre Diego. Tem algo mais que você não sabe. Ele não está só envolvido com a traição, mas com algo muito mais profundo. Ele pode ser responsável pelo ataque. O coração de Rafael parou por um segundo. As peças começaram a se encaixar de forma aterradora. O que você está dizendo? Ele não queria acreditar. Diego? As lembranças do sócio, risadas feitas juntos em reuniões, agora soavam vazias e traiçoeiras. Diego não pode ser confiável. Ele está em algo que vai muito além de uma simples traição. Eu ouvi conversas sobre tráfico de influências e até relacionamentos com o crime organizado.
Clara disse, seus olhos se arregalando como se visse um fantasma. Rafael sentiu um nó em seu estômago. Como isso era possível? Mas, e a Camila? Ele perguntou, tentando entender como tudo isso se ligava. Ela sabia? Ela não sabia de tudo, mas foi envolvida. Como uma peça importante no jogo dele, o que você pensava ser apenas uma traição pessoal, Rafael, pode ser algo muito mais complexo e perigoso, completou Clara, a voz dela agora uma mescla de desespero e urgência. Rafael olhou para Isabela. O peso do mundo parecia estar sobre eles. E se? Ele começou, mas antes que pudesse completar a frase, um estrondo ressoou atrás deles, e uma onda de choque os lançou ao chão. A multidão gritou de terror. O que foi isso? Isabela gritou, levantando-se rapidamente, mas Rafael estava paralisado. Ele olhou para trás e viu fumaça e fogo. Você pensou? O homem estava visivelmente em pânico. Sua voz tremia. Quem está atrás de mim? Rafael questionou, o coração disparando. O que você quer dizer? Diego, ele não está brincando. Existe uma rede poderosa, um esquema que inclui pessoas da sua confiança. Eles querem você fora do caminho. O homem olhou ao redor, como se visse fantasmas nas sombras. E não sou só eu que sei. Todos na empresa estão envolvidos. Você precisa se esconder. A revelação explodiu na mente de Rafael. Tudo o que ele conhecia, todos em quem confiava, tudo o que construíra poderia estar se desmoronando sob seus pés. Ele olhou para Isabela, cujos olhos brilhavam com a confusão e o medo, e Clara, que estava pálida como um papel. Nós temos que ir, ele gritou, segurando a mão de Isabela. Mas uma pergunta latejava em sua mente. Quem ele realmente podia confiar agora? E enquanto tentavam escapar do luto e da traição que o cercavam, uma voz conhecida cortou o ar. Rafael! Era Camila, seu rosto marcado pela angústia e pânico. Eu preciso que você me ouça. O tempo parou naquele instante. Rafael sentiu o mundo girar ao seu redor. O que mais estava escondido sob a superfície? Ele precisava de respostas, mas antes que pudesse reagir, um novo grito cortou o ar, como um aviso sombrio para todos eles. O que realmente aconteceria a seguir? Rafael sentiu o mundo girar ao redor dele, quando ouviu a voz de Camila cortando o ar. Rafael, eu preciso que você me ouça! O desespero em seu tom era palpável. Ele deixara a traição dela para trás, mas o medo na sua voz o fez hesitar. O que ela queria agora? As sirenes soavam ao fundo e o pânico da multidão pulsava ao seu redor. Isabela apertou a mão de Rafael. Seu olhar implorava por respostas. Vai, Rafael, temos que ir. O gesto de Clara, com olhos arregalados, mostrava que o tempo estava se esgotando. Calma! O que você quer, Camila? Rafael gritou, tentando ignorar o tumulto. Camila respirou fundo, o rosto carregado de angústia. Diego, ele está planejando algo maior. Eu ouvi conversas, uma grande armadilha. Não é só traição, é muito mais. Um frio percorreu a espinha de Rafael. Como assim uma armadilha? O que você está dizendo? Eles estão planejando te destruir. Você é o alvo. E eu sou a única que pode te ajudar. As palavras dela saíram rápidas, atormentadas. A multidão em volta começou a gritar mais alto, e Rafael sentiu o desespero subindo. Os filhos, Isabela. Ele olhou para ela. Precisamos encontrar as crianças. Ali, Isabela gritou, apontando para um ponto da praia onde muitos estavam correndo para a saída. Mas antes que pudessem mover-se, um estrondo abalou a areia sob seus pés, e ondas de choque os empurraram para trás. Rafael caiu, levando Isabela com ele. As pessoas ao redor começaram a entrar em pânico, voando em todas as direções. A fumaça começava a engolir a praia. Tudo parecia um pesadelo. Um homem correu, babando de medo e pânico. A bomba! Eles vão detonar mais uma! Vamos! Rafael gritou, puxando Isabela para cima. Mas o coração dele estava em um turbilhão. Camila estava ali, e agora, com tudo que ouvira,
Sua mente corria. Como tudo isso se encaixava? Ele encarou Camila. Sei que você fez algo horrível, mas se isso for verdade, precisamos da sua ajuda. E se eu não puder confiar em você? Isabela interveio, os olhos dela brilhando em dúvida. Não tem tempo para isso. Camila gritou, a voz dela cortando a tensão. Se você me deixar, Rafael, tudo acabará. Por favor. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, claramente angustiada. Rafael ficou em silêncio, as peças do quebra-cabeça girando em sua cabeça. E se ela realmente estivesse dizendo a verdade? Vamos! Precisamos entrar no carro e sair desse lugar. Ele estava decidido. A liberdade e a segurança estavam além daquela confusão. Mas antes que pudessem se mover, uma explosão maior ecoou atrás deles e o chão tremeu. A palmeira próxima foi derrubada e o caos se acelerou. As pessoas gritavam e Rafael viu o desespero se espalhar como uma onda. No meio do tumulto, tudo aquilo se tornou cinza e indistinto. Novamente, Camila gritou. Rafael, escute! Diego. Ele é seu irmão. A revelação cortou como uma faca. Rafael congelou. Ele sentia a realidade desmoronar, as palavras dela funcionando como um eco terrível em sua mente. Não, isso não pode ser verdade. Ele virou-se para Clara, esperando uma resposta, uma confirmação, mas viu o pânico refletido em seu olhar. As peças estranhas de traição, família e confiança se retorciam em um nó na mente dele. Rafael, temos que sair agora! Isabela puxou-o, o olhar dela determinado. Mas a confusão no rosto dela mostrava que tudo estava à beira do colapso. E com a certeza de que seu passado estava voltando com força, Rafael finalmente compreendeu. Eles estavam em um jogo mortal, e ele não sabia mais em quem confiar. A única saída era correr, mas para onde? Com o peso das revelações, eles viram o horizonte se contorcer diante deles. Camila, Diego, os filhos, toda a linha de vida que ele pensara ter construído agora estava ameaçada. E se houver uma armadilha ainda maior? Rafael que? Como poderiam escapar do que estava vindo? A vida deles estava mudando rapidamente, e a fuga só começava. As sombras se aproximavam mais, cientes de que o que aconteceu a seguir poderia mudar tudo. Rafael sentiu o mundo girar ao redor dele quando ouviu a voz de Camila cortando o ar. Rafael, eu preciso que você me ouça. O desespero em seu tom era palpável. Ele deixara a traição dela para trás, mas o medo na sua voz o fez hesitar. O que ela queria agora? As sirenes soavam ao fundo e o pânico da multidão pulsava ao seu redor. Isabela apertou a mão de Rafael. Seu olhar implorava por respostas. Vai, Rafael, temos que ir. O gesto de Clara, com olhos arregalados, mostrava que o tempo estava se esgotando. Calma, o que você quer, Camila? Rafael gritou, tentando ignorar o tumulto. Camila respirou fundo, o rosto carregado de angústia. Diego, ele está planejando algo maior. Eu ouvi conversas, uma grande armadilha. Não é só traição, é muito mais. Um frio percorreu a espinha de Rafael. Como assim uma armadilha? O que você está dizendo? Eles estão planejando te destruir. Você é o alvo. E eu sou a única que pode te ajudar. As palavras dela saíram rápidas, atormentadas. A multidão em volta começou a gritar mais alto, e Rafael sentiu o desespero subindo. Os filhos, Isabela. Ele olhou para ela. Precisamos encontrar as crianças. Ali! Isabela gritou, apontando para um ponto da praia onde muitos estavam correndo para a saída. Mas antes que pudessem mover-se, um estrondo abalou a areia sob seus pés, e ondas de choque os empurraram para trás. Rafael caiu, levando Isabela com ele. Cuidado! Clara gritou, enquanto tentava se proteger. A fumaça começava a engolir a praia. Tudo parecia um pesadelo. Um homem correu próximo, babando de medo e pânico. A bomba! Eles vão detonar mais uma. Vamos! Rafael gritou, puxando Isabela para cima.
mas o coração dele estava em um turbilhão. Camila estava ali, e agora, com tudo que ouvira, sua mente corria. Como tudo isso se encaixava? Ele encarou Camila. Sei que você fez algo horrível, mas se isso for verdade, precisamos da sua ajuda. E se eu não puder confiar em você? Isabela interveio, a desconfiança brilhando em seu olhar. Não tem tempo para isso, Camila gritou, a voz dela cortando a tensão. Se você me deixar, Rafael, tudo acabará. Por favor. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, claramente angustiada. Rafael ficou em silêncio, as peças do quebra-cabeça girando em sua cabeça. Se ela realmente estivesse dizendo a verdade. Vamos, precisamos entrar no carro e sair desse lugar. Ele estava decidido. A liberdade e a segurança estavam além daquela confusão. Mas antes que pudessem se mover, uma explosão maior ecoou atrás. A palmeira próxima foi derrubada e o caos se acelerou. As pessoas gritavam e Rafael viu o desespero se espalhar como uma onda. No meio do tumulto, tudo aquilo se tornou cinza e indistinto. Novamente Camila gritou. Rafael, escute! Diego, ele é seu irmão! A revelação cortou como uma faca. Rafael congelou. Ele sentia a realidade desmoronar. As palavras dela funcionando como um eco terrível em sua mente. Não, isso não pode ser verdade. Ele virou-se para Clara, esperando uma resposta, uma confirmação, mas viu o pânico refletido em seu olhar. As peças estranhas de traição, família e confiança se retorciam em um nó na mente dele. Rafael, temos que sair agora. Isabela puxou-o, o olhar dela determinado, mas a confusão no rosto dela mostrava que tudo estava à beira do colapso. E com a certeza de que seu passado estava voltando com força, Rafael finalmente compreendeu. Eles estavam em um jogo mortal. E ele não sabia mais em quem confiar. A única saída era correr. Mas para onde? Enquanto tentavam escapar do luto e da traição que o cercavam, um novo grito cortou o ar. Ajuda! Socorro! Era um menino com os olhos arregalados, perdido na confusão. Rafael sentiu um nó na garganta. Olhou para Isabela e Clara e seu instinto de proteção se acendeu. É ele, Miguel! Onde está Sofia? Isabela gritou desesperada. O menino balançou a cabeça, ainda sem palavras. Ela estava com a gente, mas... A voz dele sumiu. Antes que Rafael pudesse perguntar mais, outra explosão ressoou, lançando-os para o chão novamente. A areia subia como fumaça, e ele teve que lutar contra o vento e o barulho ensurdecedor. Nesse caos, Clara gritou. Rafael, as crianças! Precisamos delas! Nós vamos encontrá-las! Rafael afirmou, levantando-se com determinação. Mas enquanto o pânico tomava conta, uma figura conhecida surgiu na fumaça. Era Diego, com um sorriso sombrio e cheio de confiança. Ainda bem que você veio, irmão. A confusão e a raiva explodiram dentro de Rafael. O que você está fazendo aqui? Vejo que já sabe da verdade, e é apenas o começo. Diego riu, e o olhar desumano dele fez Rafael tremer. Com tudo virando de ponta cabeça, Rafael percebeu que não se tratava só de um ataque. Era um plano maquiavélico. O irmão que ele achava ter deixado para trás, agora era a maior ameaça. O que Diego realmente queria? Foi então que Rafael entendeu. O verdadeiro perigo não estava na briga entre eles, mas na enorme rede de traições que cercava suas vidas. E enquanto a areia queimava sob seus pés, Rafael se viu encurralado entre os gritos e o cheiro de fumaça. Ele precisava descobrir a verdade, não apenas sobre Diego, mas sobre ele mesmo. E se você não puder confiar em ninguém? A pergunta ecoou em sua mente. Uma dúvida que agora parecia mais ameaçadora do que nunca.
Rafael sentiu o mundo girar ao redor dele quando ouviu a voz de Camila cortando o ar. Rafael, eu preciso que você me ouça. O desespero em seu tom era palpável, e mesmo tendo deixado a traição dela para trás, a urgência de suas palavras o fez hesitar. O que ela queria agora? As sirenes soavam ao fundo, e o pânico da multidão pulsava ao seu redor. Isabela apertou a mão de Rafael. Seu olhar implorava por respostas. Vai, Rafael, temos que ir. O gesto de Clara, com olhos arregalados, mostra. Calma, o que você quer, Camila? Rafael gritou, tentando ignorar o tumulto. Camila respirou fundo, o rosto carregado de angústia. Diego, ele está planejando algo maior. Eu ouvi conversas, uma grande armadilha. Não é só traição, é muito mais. Um frio percorreu a espinha de Rafael. Como assim, uma armadilha? O que você está dizendo? Eles estão planejando te destruir. Você é o alvo. E eu sou a única que pode te ajudar. As palavras dela saíram rápidas, atormentadas. A multidão em volta começou a gritar mais alto. E Rafael sentiu o desespero subindo. Os filhos, Isabela. Ele olhou para ela. Precisamos encontrar as crianças. Ali, Isabela gritou, apontando para um ponto da praia onde muitos estavam correndo para a saída. Mas antes que pudessem mover-se, um estrondo abalou a areia sob seus pés, e ondas de choque os empurraram para trás. Rafael caiu, levando Isabela com ele. Cuidado, Clara gritou, enquanto tentava se proteger. A fumaça começava a engolir a praia. Tudo parecia um pesadelo. Um homem correu próximo, babando de medo e pânico. A bomba! Eles vão detonar mais uma! Vamos! Rafael gritou, puxando Isabela para cima. Mas o coração dele estava em um turbilhão. Camila estava ali, e enquanto tudo isso acontecia, sua mente girava nas perguntas sem resposta. Ele encarou Camila. Sei que você fez algo horrível, mas se isso for verdade, precisamos da sua ajuda. E se eu não puder confiar em você? Isabela interveio, a desconfiança brilhando em seu olhar. Não tem tempo para isso. Camila gritou, a voz dela cortando a tensão. Se você me deixar, Rafael, tudo acabará. Por favor. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, claramente angustiada. Rafael ficou em silêncio, as peças do quebra-cabeça girando em sua cabeça. E se ela realmente estivesse dizendo a verdade? Vamos, precisamos entrar no carro e sair desse lugar. Ele estava decidido. A liberdade e a segurança estavam além daquela confusão. Mas, antes que pudessem se mover, uma explosão maior ecoou atrás deles, e o chão tremeu. A palmeira próxima foi derrubada, e o caos se acelerou. As pessoas gritavam, e Rafael viu o desespero se espalhar como uma onda. No meio do tumulto, tudo aquilo se tornou cinza e indistinto. Novamente Camila gritou. Rafael, escute! Diego, ele é seu irmão! A revelação cortou como uma faca. Rafael congelou. Ele sentia a realidade desmoronar, as palavras dela funcionando como um eco terrível em sua mente. Não, isso não pode ser verdade. Ele virou-se para Clara, esperando uma resposta, uma confirmação, mas viu o pânico refletido em seu olhar. As peças estranhas de traição, família e confiança se retorciam em um nó na mente dele. Rafael, temos que sair agora! Isabela puxou-o, o olhar dela determinado. Mas a única saída era correr, mas para onde? O desespero tomou conta dele enquanto a revelação de Camila ressoava em seus pensamentos. Como ele havia confiado num homem que poderia ser seu irmão e agora um arquétipo de traição? Antes de reagir, uma sombra se aproximou da fumaça. Era uma mulher desconhecida, de cabelos bagunçados e roupas rasgadas. Ela tinha um olhar assustador e desesperado. Rafael, por favor! Ela gritou, a voz trêmula. Você tem que saber! Eu sou sua irmã também! A revelação chocou Rafael como um golpe direto no estômago. Não pode ser! Ele sussurrou,
ainda tentando processar tudo, enquanto olhava para Isabela e Clara, seus rostos refletindo o mesmo choque. O que estava acontecendo? Como isso poderia ser verdade? As partes do passado tomavam forma de um quebra-cabeça distorcido, revelando uma verdade cada vez mais confusa e aterradora. A mulher continuou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu nunca quis que isso acontecesse. Mas eles estão vindo atrás de nós, e precisamos ir agora. Um grito ecoou na multidão, e a areia começava a vibrar com uma O que ela queria agora? As sirenes soavam ao fundo, e o pânico da multidão pulsava ao seu redor. Isabela apertou a mão de Rafael. Seu olhar implorava por respostas. Vai, Rafael, temos que ir. O gesto de Clara, com olhos arregalados, mostrava que o tempo estava se esgotando. Calma, o que você quer, Camila? Rafael gritou, tentando ignorar o tumulto. Camila respirou fundo, o rosto carregado de angústia. Diego, ele está planejando algo maior. Eu ouvi conversas. Uma grande armadilha. Não é só traição, é muito mais. Um frio percorreu a espinha de Rafael. Como assim, uma armadilha? O que você está dizendo? Eles estão planejando te destruir. Você é o alvo. E eu sou a única que pode te ajudar. As palavras dela saíram rápidas, atormentadas. A multidão em volta começou a gritar mais alto, e Rafael sentiu o desespero subindo. Os filhos, Isabela. Ele olhou para ela. Precisamos encontrar as crianças. Ali! Isabela gritou, apontando para um ponto da praia, onde muitos estavam correndo para a saída. Antes que pudessem mover-se, um estrondo abalou a areia sob seus pés, e ondas de choque os empurraram para trás. Rafael caiu, levando Isabela com ele. Cuidado! Clara gritou, enquanto tentava se proteger. A fumaça começava a engolir a praia. Tudo parecia um pesadelo. Um homem correu próximo, babando de medo e pânico. A bomba! Eles vão detonar mais uma! Vamos! Rafael gritou, puxando Isabela para cima. Mas o coração dele estava em um turbilhão. Camila estava ali, e enquanto tudo isso acontecia, sua mente girava nas perguntas sem resposta. Ele encarou Camila. Sei que você fez algo horrível, mas se isso for verdade, precisamos da sua ajuda. E se eu não puder confiar em você? Isabela interveio, a desconfiança brilhando em seu olhar. Não tem tempo para isso! Camila gritou, a voz dela cortando a tensão. Se você me deixar, Rafael, tudo acabará. Por favor! As lágrimas escorriam pelo rosto dela, claramente angustiada. Rafael ficou em silêncio, as peças do quebra-cabeça girando em sua cabeça. Vamos! Precisamos entrar no carro e sair desse lugar. Ele estava decidido. A liberdade e a segurança estavam além daquela confusão. Mas antes que pudessem se mover, uma explosão maior ecoou atrás deles, e o chão tremeu. A palmeira próxima foi derrubada, e o caos se acelerou. As pessoas gritavam, e Rafael viu o desespero se espalhar como uma onda. No meio do tumulto, tudo aquilo se tornou cinza e indistinto. Novamente, Camila gritou, Rafael, escute! Diego, ele é seu irmão! A revelação cortou como uma faca. Rafael congelou. Ele sentia a realidade desmoronar, as palavras dela funcionando como um eco terrível em sua mente. Não, isso não pode ser verdade. Ele virou-se para Clara, esperando uma resposta, uma confirmação, mas viu o pânico refletido em seu olhar. As peças estranhas de traição, família e confiança se retorciam em um nó na mente dele. Rafael, temos que sair agora! Isabela puxou-o, o olhar dela determinado, mas a confusão no rosto dela mostrava que tudo estava à beira do colapso. E com a certeza de que seu passado estava voltando com força, Rafael finalmente compreendeu. Eles estavam em um jogo mortal. E ele não sabia mais em quem confiar. A única saída era correr, mas para onde? O desespero tomou conta dele enquanto a revelação de Camila ressoava em seus pensamentos.
Como ele havia confiado num homem que poderia ser seu irmão, e agora um arquétipo de traição. Antes de reagir, uma sombra se aproximou da fumaça. Era uma mulher desconhecida, de cabelos bagunçados e roupas rasgadas. Ela tinha um olhar assustador e desesperado. Rafael, por favor, ela gritou, a voz trêmula. Você tem que saber. Eu sou sua irmã também. A revelação chocou Rafael como um golpe direto no estômago. Não pode ser, ele sussurrou, ainda tentando processar tudo, enquanto olhava para Isabela e Clara, seus rostos refletindo o mesmo choque. O que estava acontecendo? Como isso poderia ser verdade? As partes do passado tomavam forma de um quebra-cabeça distorcido, revelando uma verdade cada vez mais confusa e aterradora. A mulher continuou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu nunca quis que isso acontecesse, mas eles estão vindo atrás de nós e precisamos ir agora. Um grito ecoou na multidão, e a areia começava a vibrar com uma nova sensação de terror. A vida de Rafael, que já estava em caos, agora era uma tempestade de revelações. Ele precisava decidir rapidamente como lidar com tudo isso. O que mais ele não sabia? Rafael, eu prometi, Camila começou, mas uma nova explosão a interrompeu, levando o chão a tremer sob seus pés e fazendo todos caírem novamente. Rafael gritou: As crianças! Nós temos que encontrá-las! Em meio à fumaça e ao desespero, alguém gritou: Ali, olhe! Um grupo de pessoas estava tentando ajudar uma criança caída, mas as chamas começaram a se espalhar rapidamente. Rafael respirou fundo. Havia dor, caos e o eco de uma verdade que estava se desvelando. O que mais essa situação revelaria sobre sua vida? Ele apertou a mão de Isabela. Vamos ajudar. A urgência das palavras foi como um impulso, e ao se aproximar, sentiu que a vida de todos estava em jogo mais do que nunca. E enquanto a fumaça se alastrava, outra explosão ressoou na distância, trazendo uma nova onda de pânico. Diante da verdade esmagadora que o cercava, Rafael percebeu que talvez o pior ainda estivesse por vir. Rafael sentiu o mundo girar ao seu redor quando ouviu a voz de Camila cortando o ar. Rafael, eu preciso que você me ouça. O desespero em seu tom era palpável. Mesmo tendo deixado a traição dela para trás, a urgência de suas palavras o fez hesitar. O que ela queria agora? As sirenes soavam ao fundo e o pânico da multidão pulsava ao seu redor. Isabela apertou a mão de Rafael. Seu olhar implorava por respostas. Vai, Rafael, temos que ir. O gesto de Clara, com olhos arregalados, mostrava que o tempo estava se esgotando. Calma! O que você quer, Camila? Rafael gritou, tentando ignorar o tumulto. Camila respirou fundo, o rosto carregado de angústia. Diego, ele está planejando algo maior. Eu ouvi conversas, uma grande armadilha. Não é só traição, é muito mais. Um frio percorreu a espinha de Rafael. Como assim uma armadilha? O que você está dizendo? Eles estão planejando te destruir. Você é o alvo, e eu sou a única que pode te ajudar. As palavras dela saíram rápidas, atormentadas. A multidão em volta começou a gritar mais alto, e Rafael sentiu o desespero subindo. Os filhos, Isabela. Ele olhou para ela. Precisamos encontrar as crianças. Ali. Isabela gritou, apontando para um ponto da praia onde muitos estavam correndo para a saída. Mas antes que pudessem se mover, um estrondo abalou a areia sob seus pés, e ondas de choque os empurraram para trás. Rafael caiu, levando Isabela com ele. Cuidado! Clara gritou, tentando se proteger. A fumaça começava a engolir a praia. Tudo parecia um pesadelo. Um homem correu próximo, babando de medo e pânico. A bomba! Eles vão detonar mais uma! Vamos! Rafael gritou, puxando Isabela para cima, mas o coração dele estava em um turbilhão. Camila estava ali, e enquanto tudo isso acontecia, sua mente girava nas perguntas sem resposta. Ele encarou Camila.
as peças do quebra-cabeça girando em sua cabeça. Sei que você fez algo horrível, mas se isso for verdade, precisamos da sua ajuda. E se eu não puder confiar em você? Isabela interveio, a desconfiança brilhando em seu olhar. Não tem tempo para isso, Camila gritou, a voz dela cortando a tensão. Se você me deixar, Rafael, tudo acabará. Por favor. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, claramente angustiada. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, uma enorme explosão ressoou por trás deles, fazendo as palmeiras se curvarem. Rafael sentiu o chão tremer. O barulho era ensurdecedor e o calor da explosão quase o atingiu. Ele olhou para trás e viu um grande prédio em chamas, fumaça subindo como uma bola de fogo. O que foi isso? Isabela, aterrorizada, olhou ao redor, procurando as crianças. Miguel! Sofia! O desespero em sua voz cortou Rafael. Ele havia esquecido a presença delas em meio à confusão. Precisamos encontrá-las. Rafael gritou. Mas o desespero tomou conta. O caos estava se espalhando e a praia se tornava um pesadelo. Rapidamente, uma mulher desconhecida, com o rosto sujo e os olhos arregalados, apareceu correndo. Rafael, é urgente, você tem que saber. Ela ofegou, a voz tensa. Rafael ficou parado, a respiração presa na garganta. Você precisa saber a verdade sobre Diego. A mulher não parava. Seu olhar estava fixo em Rafael. Diego, não é só seu irmão. Ele é filho do mesmo pai que você. Ela hesitou, permitindo que as palavras se instalassem. E eu também sou sua irmã. O mundo de Rafael desabou. Ele ficou paralisado, como se todas as certezas tivessem sido arrancadas dele. Não, isso não pode ser verdade. Ele girou a cabeça, buscando em Isabela e Clara a confirmação da loucura que acabara de ouvir. O desespero tomou conta do rosto de Camila também, seus olhos encharcados de lágrimas. Rafael, não podemos acreditar nela. Pode ser uma armadilha. Mas agora não havia tempo para discutir. O chão começou a tremer novamente, e mais gritos e sirenes ecoavam na distância. Rafael se perguntava se tudo prestes a ser queimado. Saia daqui! Ele gritou para a mulher, mas ela continuou, os olhos fixos nele. Rafael, você precisa entender. A verdade é mais complicada do que você imagina. As palavras dela ecoaram na mente de Rafael como um trovão. Ele estava cercado por segredos, e agora a confusão aumentava, como uma tempestade prestes a explodir. Vamos! Isabela gritou, puxando-o novamente, mas Rafael ainda estava paralisado, lutando para processar tudo o que acabara de ouvir. O que nós fazemos agora? Não podemos ficar aqui, precisamos sair antes que tudo isso piore, Clara insistiu. Mas a verdade permanecia ecoando. Suas raízes, suas ligações, a traição entrelaçada com seu sangue. Tudo virava um emaranhado de incertezas e medos. E Rafael se questionou. Será que ainda havia uma saída? O que mais estava por vir, agora que os laços de família eram uma rede de traições? Ele olhou para as chamas à distância e soube que o que estava para acontecer seria algo que mudaria tudo. E ele estava prestes a descobrir que a vida deles nunca mais seria a mesma. Rafael sentiu o mundo girar ao seu redor quando ouviu a voz de Camila cortando o ar. Rafael, eu preciso que você me ouça. O desespero em seu tom era palpável. Mesmo tendo deixado a traição dela para trás, a urgência de suas palavras o fez hesitar. O que ela queria agora? As sirenes soavam ao fundo e o pânico da multidão pulsava ao seu redor. Isabela apertou a mão de Rafael. Seu olhar implorava por respostas. Vai, Rafael, temos que ir! O gesto de Clara, com olhos arregalados, mostrava que o tempo estava se esgotando. Calma, o que você quer, Camila? Rafael gritou, tentando ignorar o tumulto. Camila respirou fundo, o rosto carregado de angústia. Diego, ele está planejando algo maior. Eu ouvi conversas, uma grande armadilha. Não é só traição, é muito mais.
Um frio percorreu a espinha de Rafael. Como assim? Uma armadilha? O que você está dizendo? Eles estão planejando te destruir. Você é o alvo. E eu sou a única que pode te ajudar. As palavras dela saíram rápidas, atormentadas. A multidão em volta começou a gritar mais alto. E Rafael sentiu o desespero subindo. Os filhos, Isabela. Ele olhou para ela. Precisamos encontrar as crianças. Ali, Isabela gritou, apontando para um ponto da praia onde muitos estavam correndo para a saída. Mas antes que pudessem mover-se, um estrondo abalou a areia sob seus pés, e ondas de choque os empurraram para trás. Rafael caiu, levando Isabela com ele. Cuidado! Clara gritou, tentando se proteger. A fumaça começava a engolir a praia. Tudo parecia um pesadelo. Um homem correu próximo, babando de medo e pânico. A bomba! Eles vão detonar mais uma! Vamos! Rafael gritou, puxando Isabela para cima. Mas o coração dele estava em um turbilhão. Camila estava ali, e enquanto tudo isso acontecia, sua mente girava nas perguntas sem resposta. Ele encarou Camila. Sei que você fez algo horrível, mas se isso for verdade, precisamos da sua ajuda. E se eu não puder confiar em você? Isabela interveio, a desconfiança brilhando em seu olhar. Não tem tempo para isso, Camila gritou, a voz dela cortando a tensão. Se você me deixar, Rafael, tudo acabará. Por favor. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, claramente angustiada. Rafael ficou em silêncio, as peças do quebra-cabeça girando em sua cabeça. Vamos, precisamos entrar no carro e sair desse lugar. Ele estava decidido. A liberdade e a segurança estavam além daquela confusão. Mas, antes que pudessem se mover, uma explosão maior ecoou atrás deles, e o chão tremeu. A palmeira próxima foi derrubada, e o caos se acelerou. As pessoas gritavam, e Rafael viu o desespero. Não, isso não pode ser verdade. Ele virou-se para Clara, esperando uma resposta, uma confirmação, mas viu o pânico refletido em seu olhar. As peças estranhas de traição, família e confiança se retorciam em um nó na mente dele. Rafael, temos que sair agora. Isabela puxou-o, o olhar dela determinado, mas a confusão no rosto dela mostrava que tudo estava à beira do colapso. E com a certeza de que seu passado estava voltando com força, Rafael finalmente compreendeu. Você tem que saber. Eu sou sua irmã também. A revelação chocou Rafael como um golpe direto no estômago. Não pode ser. Ele sussurrou, ainda tentando processar tudo, enquanto olhava para Isabela e Clara, seus rostos refletindo o mesmo choque. O que estava acontecendo? Como isso poderia ser verdade? As partes do passado tomavam forma de um quebra-cabeça distorcido, revelando uma verdade cada vez mais confusa e aterradora. A mulher continuou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu nunca quis que isso acontecesse. Mas eles estão vindo atrás de nós, e precisamos ir agora. Um grito ecoou na multidão, e a areia começava a vibrar com uma nova sensação de terror. A vida de Rafael, que já estava em caos, agora era uma tempestade de revelações. Ele precisava decidir rapidamente. Como lidar com tudo isso? O que mais ele não sabia? Rafael, eu prometi. Camila começou, mas uma nova explosão a interrompeu, levando o chão a tremer sob seus pés e fazendo todos caírem nova. Rafael gritou, sentindo a adrenalina tomar conta de seu corpo. As crianças! Nós temos que encontrá-las! Em meio à fumaça e ao desespero, alguém gritou. Ali, olhe! Um grupo de pessoas estava tentando ajudar uma criança caída, mas as chamas começaram a se espalhar rapidamente. Rafael respirou fundo. Havia dor, caos e o eco de uma verdade que estava se desvelando. O que mais essa situação revelaria sobre sua vida? Ele apertou a mão de Isabela. Vamos ajudar. A urgência das palavras foi como um impulso. E ao se aproximar, sentiu que a vida de todos estava em jogo.
mais do que nunca. E enquanto a fumaça se alastrava, outra explosão ressoou na distância, trazendo uma nova onda de pânico. De repente, um homem enorme apareceu. Sua presença era como uma muralha. Ele se aproximou, parecendo saber exatamente o que fazia. Rafael! A voz dele era baixa, mas poderosa. Não faça nada. É uma armadilha. Quem é você? Rafael questionou, o coração em frangalhos. Não temos tempo. Vocês não podem confiar em Camila. Há segredos que envolvem mais do que você imagina. Eu sou o verdadeiro pai de Diego. A afirmação deixou todos em choque, e mais gritos irromperam ao redor. A nova revelação estava ali, cravada no meio da destruição. Rafael ficou paralisado. Não, isso não é possível. Ele balançou a cabeça, não querendo aceitar. Eu não tive escolha. Eles estão atrás de todos nós. E você é a chave. O destino de todos está em risco. A intensidade nas palavras do homem fez Rafael tremer. É aí que ele percebeu até onde isso tudo ia. Cada movimento, cada sentimento, cada linha entre amor e traição estava se transformando em algo totalmente imprevisível. A verdade sobre sua família era um labirinto perigoso. E agora ele estava enredado no centro. Como poderiam eles escapar de algo que mal compreendiam? O homem olhou diretamente nos olhos de Rafael e sussurrou: se você quiser salvar todos, precisa decidir. Em quem você realmente confia? E nesse momento, o olhar de Rafael se desviou. Uma nova onda de terror o inundou. Já não era só o que estava vindo, mas o que tudo isso significava. E ele não sabia a resposta. Rafael estava paralisado. A revelação do verdadeiro pai de Diego girava em sua mente como um furacão. Como assim? Nós somos irmãos? Sua voz soou quase inaudível, perdida entre os gritos e o caos. O impulso de deixar tudo para trás e correr era forte, mas ele não conseguia se mover, como se o chão tivesse se tornado uma prisão. Eu sei que é difícil de acreditar, mas precisamos sair agora. Diego está envolvido em algo muito maior. Ele quer te eliminar. A verdade das palavras da mulher parecia reverberar em seus ossos. Rafael olhou para Isabela, que tinha o rosto pálido, e viu o medo em seus olhos. Então encontrou Clara, cuja expressão mostrava uma mistura de raiva e desespero. Um novo estrondo veio de trás, e o chão tremeu de novo. A fumaça espessa subia, engolindo qualquer vestígio de normalidade. Os filhos. Onde estão as crianças? A voz de Isabela estava tingida de pânico. Tudo ao redor deles se tornava um labirinto de perguntas sem respostas. Vamos, precisamos encontrá-las! Rafael gritou, agarrou a mão de Isabela e começou a correr, atravessando a multidão apavorada. Olhares ao redor estavam perdidos, e as pessoas pareciam mais sombras do que gente. Uma onda de calor atingiu seu rosto, um lembrete do perigo iminente. Mais à frente, pela praia, Clara apontou e Rafael seguiu. Seus pés pesando na areia como se estivessem firmados no concreto. Ali! Isabela gritou, seus olhos brilhando de esperança ao ver Miguel e Sofia, parados, confusos, mas são. Rafael sentiu um nó na garganta, um misto de alívio e tensão. Assim que alcançaram as crianças, ele as puxou para perto, cercando-as com os braços. Eu estou aqui. Estamos juntos. O olhar de Isabela iluminou-se ao ver os filhos. Mas a alegria foi breve. O barulho da multidão e os gritos não paravam de crescer. Não temos muito tempo, avisou Clara. Vamos, precisamos ir agora. Rafael reuniu a coragem necessária e decidiu o que precisava fazer. Ele se virou para o homem que revelara ser seu pai, agarrando o que restava da voz. O que mais você não está contando? Não há mais tempo, o homem disse, seu olhar apático ao mostrar a verdade por trás de tudo. Diego vai fazer de tudo para acabar com você, e essa é a única chance de se proteger.
E o que eu faço? O desespero transparecia nas palavras de Rafael. A própria ideia de um plano parecia nublada. Confie em mim e siga minha liderança. Eu sei onde estão os esconderijos. Ele ergueu a mão e olhou para os lados. Agora vão. Rafael olhou para Isabela e as crianças, e com um aceno de cabeça, eles começaram a correr em direção à saída da praia. Cada passo parecia um empurrão contra a corrupção nas sombras. A respiração de Rafael estava pesada, e o coração pulsava descontrolado. Enquanto fugiam, tudo parecia um borrão. Ele desejou que este momento fosse diferente, que deixasse a traição para trás. Mas ali, na corrida por suas vidas, a única certeza era que a verdade estava no horizonte. O passado não seria esquecido, mas o futuro escapava de suas mãos. Finalmente, eles chegaram à margem da saída. Mas antes que pudessem respirar aliviados, uma presença familiar e ameaçadora surgiu através do... Um silêncio mortal dominou o ar. Rafael sentiu o fluxo de adrenalina e o nó na garganta apertar. Esse era o momento. O embate final entre o passado e o presente. Eu não vou deixar você me destruir. Rafael gritou, um rauco de determinação que ecoou não só na praia, mas em sua alma. Isabela segurou firme a mão de Rafael, e juntos eles enfrentaram o que estava por vir. No meio da confusão, a cena se desenrolava como uma grande trama. E enquanto Rafael se preparava para a luta, cercado pelo peso de suas decisões, a única certeza era que tudo mudaria, para sempre. E quando a poeira assentar, quando o eco da batalha finalmente se calar, a verdade se revelará. Mas antes de partirmos, ei, você precisa fazer algo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa história. Quero ver a seção de comentários inundada com suas ideias.